Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel, da Arteira, e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por fazer trabalhos únicos. Nós trabalhamos bastante essa questão aqui e nós resolvemos fazer uma semana diferente com vocês. Essa semana vai ter live segunda, terça, quarta e quinta. Nós resolvemos fazer isso porque nós sempre fazemos as lives e a gente apresenta algum ponto de uma peça. A gente não termina exatamente a peça. Então, hoje, essa semana vai ser diferente. Essa semana, nós vamos fazer uma peça completa, que é essa casinha, que não está montada ainda. É uma mansão, para ser mais sincera, uma mansão. Então, nós vamos apresentar nas lives uma parte por dia, porque é uma casa grande e com muitos detalhes. Mas, como a gente gosta de peças elaboradas e bem trabalhadas, nós optamos por fazer a casinha. E também pelo significado da casinha, que todo mundo gosta. A casinha faz uma referência a aconchego, família, tudo que a gente precisa para o Natal. Então, olhando assim, ela é uma casinha normal, mas depois, com o decorrer da decoração que nós vamos fazer, ela vai ser uma casinha natalina. Então, essa aqui é a casinha modelo. Essa aqui eu fiz nesse tom aqui, que eu já trabalhei numa live. Então, porque eu quero dar duas opções para vocês. Essa aqui, nesse tom de verde, que é a mesma daquela lá. E amanhã, nós vamos mostrar outra opção desse fundo aqui da casinha. Então, são muitas coisas que a gente tem pela frente para trabalhar e vai valer muito a pena, mas eu quero que vocês fiquem atentas. Essas lives vão ficar alguns dias, né, disponíveis e depois não vão ficar mais, certo? Então, e outra coisa, quinta-feira nós vamos falar também sobre a precificação, porque é um assunto que gera muitas dúvidas. Tem muitas pessoas que têm medo de colocar o preço, de estar cobrando muito pouco ou muito alto o valor. E então nós vamos quinta-feira conversar sobre isso também. Então, essa semana do Natal vai render bastante e eu espero que vocês nos acompanhem. Não vão ser aulas de 1 hora, certo? Vão ser aulas mais curtas, porque nós não vamos fazer toda a peça numa aula só, porque a gente não ia conseguir. Porque essa é uma peça trabalhosa que leva dias para ficar pronta. Então, hoje nós vamos fazer o telhado com uma técnica muito bonita também. Aqui já tem uma parte pronta. Então, vai ficar linda. Vai ter pinheirinho, vai ter muitas coisas ainda. Olá! Então, fiquem ligadas. Hoje nós vamos fazer o telhadinho, que a gente usou caixa de papelão. Nós já mostramos essa técnica em uma live, mas a gente usou outras cores. Então, hoje nós vamos mostrar como se faz essa técnica imitando um telhado de zinco. Eu sabia, era só para testar. Ver se não estava legal. Era só para ver se elas estavam atentas, as minhas queridas assistentes. Aproveitando, dando uma boa noite para todas. A Sandra Machado mandou um oi para você, Loli. Oi, boa noite. Para mim e para a Loli. E eu não. Ela já tinha dado antes. Boa noite, arteiros. Aqui no Instagram nós estamos com a Raquel Costa. Oi, Raquelzinha. Oi, A Raquel já achou linda a caixa, né? Glaci. Oi, Glaci, querida. Todas nossas A Helena amigas. tá aí, Cassi. Márcia. Oi. Cleuzinha Jardim. Muito bem, meninas. Aqui também a Narri. Oi, mãe. Às vezes nós não conseguimos ficar o dia todo divulgando e falando o que a gente vai fazer. Marli Bertolini, Silvana. O pessoal Oi, Marli, tá se manifestando. querida. Apareçam aí que a Pro tá aqui esperando vocês. Nós fizemos um esforço porque nós queremos o olho ali, ó. ter as peças mais lindas para vocês usarem depois no seu trabalho. A Sandra perguntou, dá para usar o papel sanfonado ao invés do papelão?
É a mesma coisa, Mas ele é mais praticamente. molinho, mais Não, molinho. ele vai ficar como se fosse só uma camadinha É, daqui, vai ficar ó. mais molinho, Ele né? um pouquinho mais nós, fino. nós usamos uma caixa que é mais grossa e ele, na verdade, ele tem 2 carreirinhas daquele ondulado. Então, ele fica mais firme e fica mais grosso também. Aqui tô por deixar ele assim, né, Raquel? Deixar Nós ele mais optamos grossinho. pra deixar ele mais E o grossinho ondulado é mesmo. como Ah, se fosse essa, né? Só uma, só né? uma dessas aqui, né? Salete que amanhã vem. Oi, Saletinha. Quem quiser participar da live ao vivo, é só vir aqui que vai ter festa amanhã. Pode na vir Arte. junto, eu não sei do meu lugar. Ah, Sim. eu sei. Eu já sou... Não, eu já sou posto. Oi, Lourdes. Cassi Flores, beijo para a Helena, querida. Eliane, boa noite. Lourdes Navarini, oi! Quanto tempo, meninas de Sananduva? Estamos com saudades. Vamos ao trabalho? Vamos ao trabalho, porque senão elas só querem ficar conversando. É nós. Ó, então, E Sandra, é o papelão mais barato, né? Porque barato. Nem tem custo, Quer baixar né? um pouquinho? pode baixar já. Vamos lá. Esse telhadinho é ótimo, dá pra fazer em Sai outras fora lá, né? cores também. Tua celular tá pegando aqui no meu lá ali. Onde que eu tô? Essa parte aqui. Quer puxar mais pra cá? Ó, a Leti tá louca Eu pra tenho derrubar medo. a Loli, tu sabe? Você Eu sabe? acho, né? Vocês não Luísa, sabem o que boa acontece noite. aqui na arteira. Eu não posso contar, né? Alexandra. Oi. A Telemarlides, que também tá com saudade. Ai, mas é ali que também, o tempo passa tão rápido, né, meninas? Quando a gente vê, o ano já tá acabando, já é Natal. Então a gente tem que correr pra produzir as coisas de Natal já. Então, assim, ó, caixa de papelão. Se vocês quiserem também, dá pra montar as casinhas inteiras com papelão, se for um papel mais grosso, mais firme, como esse aqui. Eu tô louca pra fazer umas casinhas, inclusive. Eu guardei caixinha de suco pra fazer as casinhas. É. Fica linda. Fiquem atentos que agora tem muitas casinhas na nossa linha de Produção. Só casinha. Então, a minha assistente Loli, que comprou, né? Ou foi a Lê? Ah, sim, o frasquinho sim. Loli. Porque nós no somos atacado. chiques. Então, a Loli comprou um borrifador. Mas quem não tiver o borrifador, pode ser com paninho úmido também. Fizemos Facilita. detalhe. A Rubia disse que não conseguiu acessar o Instagram Ué, no celular. nós fizemos Mandou uma detalhe mensagem com aqui. o paninho, inclusive, e deu super Tirou da certo, né, conta, Leti? Sim, tanto faz com o paninho ou com o Tomamos o borrifador. seu café hoje, tá? Ai, delicioso. A Não, a Loli Rubia veio. não tá online. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp. No Whats? Ela entrou no Quer o Facebook. paninho? Não, ela me mandou no Instagram. O paninho molhadinho tá ali? Será que ela queria entrar no teu e não no da Loli? É, ela nunca tá querendo entrar comigo. Será que é porque eu tomei o café dela? Também molhadinho, agora um paninho molhado também. Só pra tirar assim Só o pra não ficar excesso. molhadão, né? E aí vai soltar essa primeira camadinha aqui. É pra soltar. Esperar Eu só um tenho que, pouquinho ele já. acho que pegar mais aguinha. Tá bem úmido. Deixa eu ver. Dá mais uma molhadinha. Que dá pra molhar e deixar um pouquinho, né? Aqui a gente acaba fazendo um pouquinho mais rápido. Tá? E daí vai sair essa parte de cima. Ela literalmente descola, né? Ela descola. É, porque senão fica aquelas marquinhas, né? Veio bem rapidinho. E não faz mal, às vezes a gente puxa e fica assim, depois é só tirar com... Dar uma raspadinha com a unha mesmo, ou com uma espátula, que ele já solta. Só cuidar pra não esmagar muito as É. ondinhas, né? Ela tá falando de ti? Que tu esmagou muito? Não. Não, é Tô que o falando meu alguém de já ninguém. pisou em cima, por isso que esmagou. Alguém Foi pisou no arrumar o teu telhado. telhado. Mas se molhar e deixar mais um tempinho, ele sai Ele mais solta mais fácil. fácil. Né? aham. Mas é bem tranquilo essa parte. Tem tantos materiais que a gente, que a gente pode usar, que não são materiais caros, muito pelo contrário, estão à disposição aí no mercado, no nosso próprio lixo, às vezes, tem muitas coisas. E até é bom a gente fazer um reuso, né? Dar uma destinação diferente que não seja o lixo, né? Com toda certeza. E quanto a gente já fez o cachepô de papelão, a gente fez telhadinho de papelão, a gente fez tag com papelão. Lembra que a gente fez uma tag com papelão? Fica Então, bem bonita a tagzinha. Fica um amor, né? Tudo fica bonito e aí a gente consegue reduzir
reduzir os nossos Ó, aqui preços. tá mais um, Ó, saiu bem deixa eu fácil. mais Ó, um. saiu inteirinho. bem mais fácil aqui. Porque às vezes as pessoas tem uma coisa que impede as pessoas de fazer artesanato, às vezes elas pensam que vão gastar muito. E não é assim que funciona. Não precisa ser Não assim. precisa. Exatamente. Tem pessoas que gostam de comprar, que são um pouco até compulsivas, né? Nós temos esse nosso lado. Ela olhou pra mim compulsiva, tu viu, Leite? A gente gosta de comprar, Eu gosto de mas comprar pincel. também, assim, não é uma coisa que precise. Porque, e até eu acho, eu sempre digo pra Leti isso, quando a gente tem a falta de materiais, a gente fica muito mais criativa. Eu sempre fui estimulada, desde criança, a brincar com essas coisas que eu tinha que fazer. Eu sempre digo pra Leti fazer isso com as crianças também. Sim. Porque quando você ganha as coisas prontas, não tem a menor graça. Tanto que as crianças ganham os brinquedos, né? E largam. Vamos despertar já a criatividade, né? É, então assim, ó, se você não treinou isso A desde Sandra disse que é criança, compulsiva. Já ergueu a mãozinha. comece a olhar para os materiais com outros olhos. Faz muito bem e às vezes fica muito mais bonito do que só usar coisas que estão disponíveis no mercado, porque aí vai ser todo mundo igual. E quando a gente faz uma coisa diferente, vai ser uma exclusividade, que é o que a gente busca, Com ser certeza. diferente. E aí que entra a importância que tu sempre fala, né, Raquel, de dominar as técnicas. É. De conhecer os materiais que a gente tem, as tintas, os solventes, enfim, né? Então tu vai olhar uma caixa e tu já vai ver ela pronta, tu já sabe que tipo de tinta tu pode aplicar, que tipo de técnica tu pode aplicar. Né? Isso Por isso que é aí. importante. Muito bem. E traz aquele toque de exclusividade. É, daí Não todo existe, mundo vai né? olhar e vai ficar pensando, como será que é aquilo? Aham. Como a gente já fez também, né? De ficar pensando, meu Deus, como que é aquilo? Então, vamos olhar as ideias, que tem muitas na internet, e criar em cima do que a gente vê, com base nas técnicas que a gente sabe, a nossa própria técnica, né? Fazer uma releitura, né? É, pra não ficar todo mundo igual. Eu acho que tu pode baixar mais esse. Um pouquinho. Fui. Isso. Melhorou? Uhum. Melhorou, né? Que dela Então, cortou o pescoço. Aqui nós já temos uma parte pronta. Como que a gente fez o molde? Tá. Ah, tá. Aqui, ó. O moldezinho é assim. O nosso telhado tem essas voltinhas aqui. A Leti colocou a tampa, riscou e recortou com a tesoura, né? Fiz ao contrário aqui, ó. Risquei na parte lisa, ó, que daí fica mais fácil pra cortar. Ela riscou aqui e cortou por trás nessa parte mais lisa, que é mais fácil pra recortar, aparecer fazer as o voltinhas. lápis, né? Ondinha, né? Aham. Eu não gosto de usar o papelão Rubia dessa Pires, forma, oi. porque é muito difícil de descolar. Mas com essa dica de umedecer, vou passar a usar. É bem fácil. E se deixar um pouquinho mais, assim, a umidade penetrar ali, Ah, daí sai bem. sai então. bem E daí, fácil. inclusive, pra abrir essas duas camadinhas, a gente já fez, né? Sim. De descolar uma da outra aqui. É. De fazer só um Aqui, fininho. ó, molha É. e tira mais uma, se quiser. Sim, tem muitas opções. Então, a Leti mediu, recortou e depois, agora, nós vamos passar para a parte da pintura. Passamos outra coisa. O nosso cinza, das nossas cores, é esse cinza claro. Nós não queríamos esse cinza muito, muito clarinho, então nós misturamos um pouco de preto e a gente fez o cinza mais escuro. Similar a uma telha de zinco, né? É, Parecidinho, pra assim. ficar mais parecido com o que a gente queria. Tá? Então, só acrescentar um pouquinho de preto, se o teu cinza é muito clarinho, dá uma misturadinha e tu pode fazer o tom que tu quiser. Conforme for o tom, vai dar um aspecto diferente, né? Até pode ser mais escuro, Pode. dependendo do que você vai usar em cima. Como a gente tem a ideia de fazer envelhecidinho, a gente já fez um pouquinho mais escuro. É, mas não muito, muito escuro. Um cinza médio. Boa Boa noite, noite, Rosa. Marisa. Atrasadinha. Então tá, agora nós vamos, como a gente quer Então dar tá, recortou bem certinho, passa o cinza. Recortou, passa o cinza. Tá. a gente já deixou o cinza passado, porque como é papelão, a gente passa a tinta PVA
e ele molha, e daí ele demora muito para secar. E como a gente não quer deixar vocês surdas, né, com o secador, então nós optamos já por deixar essa parte pronta, que é só a pintura normal, como a gente faz sempre. Várias demãos até fechar o fundo. Acho que foi só 2, né, Letinha? 2. Fechou bem fácil. 2. Água. Água. A espátula tá ali. Eu vou usar um pouco de chocolate pra dar um toque tipo do enferrujado. Aqui dá pra variar, dá pra ser, se quiser, um tom de laranja, de parece. telha. Também poderia. Mas nós hoje optamos pelo chocolate. Por Tem que quê? dar pra ir testando, né? Porque o chocolate vai dar aquele tom bem de envelhecido, mais rústico, assim. É tipo até uma ideia de um sujinho, né? Que fica acumulado na telha, assim, quando a gente vê a telha velha. Chocolate bem aguadinho. Bem aguadinho. Bem aguadinho. Paninho. Tá aqui. Deixa eu botar um paninho embaixo. Então eu vou começar aqui, ó. Ah, a Leti não quer que suja também. Um paninho novo, ó. Ela tá praticamente depositando ali, né? Só... Rúbia, o nosso chocolate é tipo um caramelo escuro. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu mostrar aqui pra ela, Leti. Um café? Um cappuccino? Não, ele é um caramelo escuro. No Face parece um pouquinho mais escuro. Ó, não precisa pegar em todo. Pode ser só em algumas partes. Só pra ficar dentro do frisinho o efeito do chocolate. Porque sempre quando a gente vai fazer esse tipo de técnica, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer depois. Como o que nós vamos fazer depois vai ficar mais na parte de fora, a parte mais externa, nós usamos essa técnica do aguado para ele ficar para dentro do vinco. Porque depois o que nós vamos fazer vai ficar por fora. Mas, se fosse ao contrário, a gente poderia passar esse chocolate com um pincel seco só na parte de cima. Então, sempre a gente tem que pensar se a gente quer que apareça por baixo ou que fique mais no externo. A Rosa tá falando Não que é importa o que fica castanho ali, claro você- da Acrylex. A Sandra diz que parece um canela. A cor canela... O nosso Só que canela o é nosso vermelho, canela né? é vermelho. A rosa, que é entendida das nossas cores, Diz que é o castanho claro. então Da Acrylex. Isto. podem confiar na Rosa, que ela deve estar sabendo ali os tons, né, Rosinha? Aqui deu? Sim. E aí, pessoal, estão gostando? Parecendo secador remendado. Não é nada moderno. A família acumula um pouquinho que demora, gente. Só Viu? tá no cantinho. Tá, ok. Passamos essa primeira parte, então podem variar nas cores como vocês preferirem, tá? Cinza mais claro com marrom mais escuro, esse cinza médio com chocolate, com telha, com o tom que você preferir. Sempre nesses tons terrosos, assim, que dá aquela impressão do enferrujado. Agora nós vamos preparar um prata, para dar aquele tonzinho tipo um alumínio. Nós vamos usar goma laca incolor. Pode ser essa incolor ou pode ser a goma laca purificada também. Ó, sempre se usa a goma laca num recipiente Que não seja que plástico. não seja plástico, porque derrete. Ou aquele, no caso, aqueles plástico fininho, né? É. Tipo o copinho, ele estraga. Eu já fiz É a isso. mesma técnica que a gente faz com o dourado, né, Raquel? Só que com a purpurina prata. E a forma de aplicar é diferente também. Porque quando a gente vai fazer a tinta, a gente mistura e pinta com o pincel. Mas aqui, como nós queremos só fazer alguns detalhes aqui no nosso telhado, eu não vou pintar ele.
eu vou aplicar ele com outro material, que é a estopinha. Me dá um papelzinho. Essa estopinha, ela dá uma impressão assim de... De quê? Airado. Assim, ela fica bem leve, não fica uma coisa carregada, pesada, porque o paninho, como ele é inteiro, às vezes fica uma mancha muito grande. E como a gente quer que fique assim... Ele não vai ficar chapado, né? não fica chapado. Como ele é assim... Eu não consigo achar a palavra ainda. Como ele é esfiapadinho, assim, dá até aqueles fiozinhos, né? Aham. Ele fica. Então, ó. E agora... Que mesmo que acumule um pouquinho, não vai ficar pintado, né? Ele vai ficar todo erradinho, assim. Isso. Ó, e como eu falei pra vocês, o chocolate vai ficar para dentro e o prata agora vai aparecer e não vai sumir com o chocolate que nós passamos embaixo. Ele vai ficar por cima. Pegadinha, né, Lale? Quer que eu faça mais um pouco? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui antes que elas se matem. Ela fazer uma pegadinha. Eu pensei, É só que uma me segurada. enganou. Apertou e saltou. É que me enganou. Olha, ficou vermelha. Foi ela então, né? Claro que foi ela. Tem, ó, várias testemunhas. Tá bom. Ai, ai. O vídeo que eu botei no story, a Loli não era pra botar, porque ela é tímida. Já era só pra ser pro grupo. Daí ela disse, eu vou gravar, mas só pra nós botar no grupo, não é pra botar assim pro público. Eu gravei no grupo, por falar isso não, Daí eu né? disse, tá, pode ficar tranquila. Caí no conto. Podem olhar lá depois do story que a Loli fez. toda. Tá? Olha como dá bem aquela impressão. Dá pra fazer com de verniz metal, também? né? O do prata, como nós vamos passar o betume depois, eu acho melhor com a goma laca, que ele fica mais... Com álcool? Não, eu gosto de unhas prata. Eu gosto de sofrer. A goma laca, ela deixa mais impermeável, né, do que com o verniz. Eu nunca usei. Só se for talvez o verniz geral. É, que é Mas mais forte, grudentinho. né? Pois é. mas eu acho que com a goma laca fica Até mais... fica mais fininho também. E até eu acho que ele fica mais brilhoso, porque o produto é específico, né? Sim. Fica mais Eu mais nunca usei bacana. com outro que não fosse goma laca. Não sei. Ó, tá um pouquinho grudentinho, eu vou dar uma secadinha com o secador. Geralmente ele seca rápido. Ela se jogou o betume na calça. Hã? Ah, é? Lavou? Saiu? Nem sei se saiu, não vi. Segura aí pra não ficar com o Ó, bração. a Raquel tá rindo da minha pessoa. Por isso que eu sou tímida. Eu só não gosto de fazer vídeos. Olha como ele dá bem o efeito que a gente tá buscando, que é o tipo metalizado assim, aquela coisa do alumínio mesmo. Eu optei por envelhecer com o betume, betume em cera, porque ele fica mais, dá um aspecto mais fechado assim do que o outro betume que já é mais líquido. Então, para diluir, eu vou usar o secante de cobalto, porque aí a gente dá a espessura que a gente quer. Quando quer mais envelhecido, dilui menos. Às vezes a gente nem precisa diluir, dependendo do caso, pode só aplicar com o paninho. Mas como eu quero que entre nos meinhos aqui, então eu vou dar uma diluída com o secante de cobalto. Ó, a Rosa, a Luísa tá dizendo que de tímida elas não tem nada. Foi só o início. Elas vamos dominar o mundo. A Rosa tá falando, já usei com verniz e achei que ficou muito bruto. Prefiro goma laca. Boa dica. Boa dica. Viu, Sandra? Eu tô dizendo que não é tímida, né? Deixar aguadinho, ser Não. mais pastoso. Mais pastosinho. Mas não assim... Um daquela, creminho. é um creminho. Não como logo que a gente tira da
da embalagem que sai tipo uma pomadinha, assim, né? Um pouquinho mais mole pra ele poder se espalhar melhor quando a gente for usar. A Raquel Costa que também é super tímida. Nossa, eu vou Amanhã vamos gravar trazer... com ela. Eu vou trazer minhas alunas aqui pra vocês conhecerem. Todas são, assim, tímidas. Paninho Molhado ou seco? seco. Pode ser esse? Pode. Que é o maior? Eu tenho o menorzinho. 2 centímetros de pano. Ele tá economizando até os panos velhos, Leti. Ai, ai. Vocês não conhecem a Leti. Ai, que louca pra me derrubar. Né? É, por isso que eu botei mais pra cá, porque ela tá usando... Deixa, você pode terminar de deixar. Ah, esse pano já era, Leti. Só pra não achar demais. Esse já tá feio. Ah, eu já vou Sim, mostrar. muito tio. Nesse universo que a gente fez, a Leti pintou um pouquinho atrás também. Se caso apareça por baixo, pelo ladinho ali, não vai ficar direto no papelão, vai ficar com um acabamento bonitinho embaixo também. É, tudo isso a gente observa, né, nas nossas peças. Do ladinho. Nós gostamos de Acabamento perfeito. acabamento perfeito. Tem algumas que tentam burlar, né? Ah, mas é pra mim, não vou pintar atrás. Não vou pintar embaixo. Mas daí tem a patrulha da arteira, que quando é das nossas alunas aqui, a gente vai visitar nas casas. Quer fazer um pouquinho? Não, acho que vai dar pra... Tem nos ladinhos aí. Eu joguei bitume. Deu. Eu vou começar a vir com aquelas capas de chuva de motoboy. Segura aí. Teu pai não tem aquela roupa de pegar as Roupa de apicultor. É. Aquela é boa. O apelido do pai da Leite entre nós é o Senhor Senhor Abelha. Abelha. Ali ficou um pedacinho. Então nem tão molinho pra Passa escorrer aqui dos lados, já e não seco que nem ele sai do tubinho da cera, né? Isso. Nem pomada. Nem molenga. Onde vocês estão hoje? condicionador. Foi tudo aí, ó. Ó. E Não aí... pegou, não tem problema? Pode passar, Leite. Tu tá louca pra botar o dedo. Eu deixo. Quer mais um paninho? Ainda bem que eu sou muito querida. Aquele silêncio. Olhei pro lado. Quem é que disse que ia vir aqui me defender? A Salete A que vem amanhã. Saletinha. Amanhã vocês vão ver. Salete eu vou ter que colocar sentada lá na outra ponta. Lá naquela mentinha auxiliar. E aí a gente vai tirando conforme... Nós estamos chamando chuva. É só quinta chuva. Não, aqui assim todo dia. É que a gente tá se soltando, né? Vocês não viram nada ainda. Olha Eu já que fiz até bonitinho vídeo. fica. Quando a gente iniciou, a gente morria de vergonha, né? Agora Esse a gente tá aqui é um perdendo. rachadinho que teve na telha. Não é defeito. Foi a mesma pessoa que subiu no telhado pra arrumar e amassou uma Amassou. parte do dalete, pisou aqui no meio e deu uma trincadinha também. Trincou Mas não a telha. faz mal. Isso só acrescenta no nosso trabalho. Porque fica diferente, não fica... Olhem que lindo. Como eu depois- peguei o bonde andando, não faço a mínima ideia do que sairá daí. Ah, Marisa, calma já aí vamos que te nós já mostrar. vamos Resumir pra ti. mostrar. Já vamos te mostrar. Tá? Então, depois de sequinho, Depois desse sequinho, nós vamos aplicar a cola branca no telhadinho, na base, e colar ele. e Isso. vamos fixar isso aqui na nossa base. Que vai deixar de ser uma simples placa de MDF e vai passar a virar ser um telhado de um fundamento. telhado Se de quiser, fundamento. depois de seco, dá ainda pra ter umas partes na prata? Pra Dá, deixar mais, sim, se sim. quiser. Dá pra fazer pátina Mostra de ela todas as sequinha cores. ali já pra Marisa aqui no Rio. Então, como que é o nome dela? Marisa. Marisa, só vamos dar uma recapitulada Nós aqui pra tínhamos- te entender. Isso aí. Pega lá a peça. Primeiro já fizemos uma casinha. Ah, Peraí, tirou. Vamos começar do começo, então. Tá, o nosso projeto é um projeto para a semana. Como nós sempre apresentamos só os pedaços das técnicas, essa semana que vai ser o especial de Natal, nós vamos fazer uma casinha inteira com todos os detalhes. Uma casinha incrível. Linda. Um casarão. Casarão.
Aliás, Vou segurar, porque ela não na tá bem verdade, firme. nós vamos fazer 2 casinhas. Essa é o projeto. Essa aqui é a primeira opção, que eu usei esse tom aqui de verde embaixo, porque eu já fiz numa live uma outra casinha, então caso você vai ficar com 2 opções de cor de casinha. Essa vai ser com o tom de verde e a outra amanhã vai ser surpresa. Isso aí. Que nós vamos fazer. Então, vai ser uma casinha de Natal, nós vamos ensinar toda ela passo a passo. E o que nós mostramos hoje foi o telhado. Para parecer um telhado antigo, rústico, nós fizemos o telhado com papelão. A Rosa tá dizendo que a ferrugem ficou bem em evidência. Ficou O bonito, contraste né? do prata e desse sujinho no fundo parece bem, né? Claro Tá. que daí tem a outra partezinha aqui também, né? É. Todas as partes. Todas as partes. Então, do papelão normal, nós transformamos em nós telhado, fizemos um telhadinho. tá? Então, hoje é isso que nós vamos mostrar. Mas depois nós vamos mostrar toda a parte da casinha e aqui do chão, que vai ser maior ainda. Vão ter 2 partes que nós vamos fazer as pedras. Vai ter até pinheirinho. Vai ter pinheirinho, vai ter guirlanda, acho Vai que ter neve. vai ter neve, vai ter tudo. Então, Vai ter nós luzinha. ainda vamos ter live, então, essa semana na terça, na quarta Quarta e E na quinta. Aí na quinta vai ser uma live especial para nós finalizar a Pra casinha. nós finalizarmos e a nós vamos casinha. conversar sobre precificação de peças. Porque nós temos recebido muitas mensagens de pessoas que têm dificuldade para precificar. Então, nós vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre a abertura das inscrições para o curso de Natal. Isso aí. Vai ter um curso especial só de Natal. Só com peças natalinas, que quinta-feira a gente vai falar melhor sobre isso. Pode erguer. Você tirou o betume com o quê? A Tirei Sandra perguntou. o betume com paninho seco. De malha é um paninho Ela recebeu uma ligação bem na hora. ex-camiseta. Esse aqui era ex-froio. De malha. Só cuidar para pegar um paninho mais absorvente, né? Porque senão É. ele fica empurrando. Não aqueles paninhos que são muito Sandra, tu sintéticos. chegou a ver que é o betume misturado com secante? Não é o Betume em betume cera. aquele da Judéia. Tá? Mistura esses dois, faz um creminho E passa na peça e tira com A camisetinha. Rosa diz que parece uma folha de zinco antiga. Parece, fica né? lindo, né? Eu adoro esse telhado. E Eu a acho gente pode que dá um brincar com as toque... cores, né? Tipo, É. a gente queria uma peça mais Sabe o que escura, que a gente pode mais fazer clarinha. aí? Botar uma chaminé. É. Ah, eu já sei até como que nós podemos fazer a chaminé. Outra dica bacana que todo mundo tem, em pronta casa pra fazer. hoje. Não, pronto, Não não aquela. quero. Nós queremos Uma pra fazer. gente fazer. Olha aí. Mais um nós material. queria pôr a chaminé. Mais um material pra nós aproveitar agora. Ó, então vai ter chaminé também. É, Só que então, vai dar tempo? vai sim. Vai sim. Como nós vamos fazer em partes, vai dar tempo de fazer tudo. Ó, ela não tinha Oi, Ana visto, Tereza, ela achou boa que era o noite. betume normal. E é o betume eu diluí com o secante de cobalto, não com água rasa, O betume da Judéia em cera. em cera. Só Mas daria deixar pra ser ele mais aquele outro? fácil. Hã? Daria pra ser o Pode. betume aquele com água rasa? Pode ser o betume da Judéia também, só que aquele lá ele fica mais molinho, ele não acumula. Porque Vai esse escorrer aí, mais, eu acho. É né? esse como fica um creminho, assim, uma pastinha, ele tem a cera, né? Uhum. Ele acumula mais e eu acho que fica um efeito mais bonito. Fica mais fácil até de tudo Oi, usar Mara. o ponto, né? É. A Raquel estão se dando oi, amável colega. Oi, eu Ana. Elas se achei que era acharam na comigo. live. Não, achei que é a era Raquel. Não, elas se acharam. Sim. Elas nunca conversam, então É. quando chega na live elas se encontram assim. Olha, Mara, que lindo. Esse casarão mesmo. A Alessandra disse que achou bem legal também. Tá, pessoal? Então, são várias opções que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Então, por hoje era isso, né? E fiquem atentas porque essa aula Fiquem não vai atentas. ficar gravada pra sempre. É, vai ser só uns Vai dias, ser só só uns durante, dias. enquanto nós estivermos fazendo ela. Isso aí. Então entram lá, curtam, comentam se gostaram, manda pras amigas, salva, por enquanto, né? É, Mas manda tá coração bom. pra Pro. Merece, vamos mandar coração. Manda olha. coração, Muitos porque eu corações. gosto muito dos corações. Palminhas. Manda pras amigas saberem que a gente tem a semana especial, que vai abrir a inscrição do curso. É, isso aí. Tem bastante coisa essa semana. Essa semana, assim, parece que a gente chega aqui e faz. Não. Nós nos preparamos muito pra apresentar umas coisas que vocês gostem e que seja interessante, né, pra todas. Porque ninguém vai ficar perdendo tempo. Não, já faz semanas que a gente programou, até porque tinha que Sim. mandar cortar a casinha, como a gente queria. E Sim, até vai dar nós certo, estamos né? vendo Vai para dar certo. disponibilizar depois o kit com a casinha, o papelão,
as tintas, tudo, mas isso a gente vai... A Cássia já disse. Inscrição presencial? Perguntou. É, isso aí. Vai ter também? Vai ter também. Vai ter também. Quem já quiser as casinhas, comecem a reservar. Porque A elas são gente vai grandes. mandar fazer por lote daí, né? Sim. Certo? Então, Todos os recados dados. aguardamos vocês amanhã às Às 20 8 horas. Não nos deixem Com só. outra partezinha da casa. Com outra, diferente disso aqui, não é o que vocês Essa estão vendo. era a casinha modelo. Essa é a casinha modelo, mas a gente resolveu fazer uma coisa, mais uma opção. Além dessa, nós vamos dar mais uma opção para vocês, certo? Então, esperamos vocês amanhã. E qualquer dúvida que vocês tenham ficado, é só nos chamar no Messenger ou no Direct, que a gente responde com o maior prazer. Beijos. Beijos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.